beleza? Professor William Mantegão aqui, mais uma vez trazendo para vocês um outro tema muito importante, recorrente, relevante para a prova da Universidade Federal de Uberlândia, a UFO, beleza? Se você não viu o vídeo anterior, vai aí, veja o vídeo, baixe o material, aproveite, se inscreva no canal e fique atento às notificações, beleza? Galera, é o seguinte, nós também estamos com a nossa maratona de geofísica, muito bacana, vai estar aí na descrição do vídeo, se liga nela, receba aí 5 temas para você afastar de vez o problema disso na sua vida, beleza? Vamos parar de enrolação? Toca a vinheta! Galera, é o seguinte, a aula de hoje, o tema de hoje é urbanização, certo? Urbanização. Professor, eu já vi esse tema lá como um tema relevante e recorrente para o Enem, né? Já tem uma aula ali. Agora, dentro do vestibular da UFO, ela aparece muito. É muito comum nós percebermos o tema urbanização aparecendo nos demais vestibulares. Vocês vão perceber quando nós vamos falar das paulistas também. Só que a grande questão é que nós temos que entender o seguinte, a vida da sociedade contemporânea é urbana. Então, consequentemente, vão se falar mais disso. Mas o que nós temos que entender? Os pontos principais. Então, o nosso foco aqui é passar um roteiro para você do que você precisa fazer na prova da UFO e baixar o material e responder os exercícios que estão voltados a você. Bom, quando nós falamos de urbanização, a primeira coisa que nós temos que entender é que urbanização não é crescimento urbano, né? Então nós temos que entender que urbanização está ligado ao processo de ampliação da população urbana em relação à população rural. Então, quando nós temos uma população urbana maior do que a população rural, nós temos o processo de urbanização. O principal fator indutor da urbanização é a industrialização, né? Então, a indústria ou a industrialização é o principal fator indutor desse processo. Por quê? Porque nesse processo de industrialização, nós vamos ter o que nós chamamos de êxodo rural. Beleza? Esse êxodo rural é a saída do homem do campo em direção à cidade, em busca de melhores condições de vida, ou também devido à falta de empregos. Quando você percebe o processo de industrialização, você vai lembrar do processo de modernização das atividades agrícolas. Essa mecanização faz com que você tenha aí uma substituição do homem pela máquina. E uma outra questão também que leva ao êxodo rural são as políticas fundiárias injustas, né? A concentração de terras. Beleza? Bom, um elemento muito importante, uma coisa muito importante quando se fala de urbanização é a gente falar aqui, ó, de crescimento urbano. Se eu falo de crescimento urbano, eu vou lembrar de 2 tipos de crescimento. O crescimento horizontal e o crescimento vertical, certo? Quando eu falo crescimento horizontal, eu estou falando dos novos loteamentos, né? Estou falando do crescimento da cidade para a ocupação das áreas periféricas. E quando eu falo de crescimento vertical, eu estou falando dos prédios. Beleza? Bom, é muito importante que nós fiquemos atentos a alguns conceitos para a prova de geografia, né? Então, conceitos importantes aqui para essa prova. O primeiro conceito que eu vou levantar aqui para vocês é o conceito de conurbação. Que é o encontro da malha urbana de uma cidade com outra. Na prova da UFO já caiu algumas questões sobre isso.
principalmente tratando ali o crescimento da região metropolitana de BH, né? Então, vamos falar aqui de conurbação. Viu que eu falei um conceito aqui para vocês, ó? Metropolização. Metropolização, a formação de metrópoles, cidade de grande porte que exerce centralidade sobre as demais, né? Exerce poder sobre as demais, formando uma região metropolitana, uma área de influência dessa metrópole. Outro conceito muito importante aqui, ó, vamos lá, é o conceito de gentrificação. Esse conceito de gentrificação é um processo de elitização espacial, né? Essa elitização, quando você tem uma elite ocupando uma área, esse espaço começa a se tornar proibitivo às classes menos favorecidas, trazendo aí um processo de gentrificação que é muito importante. E aí nós vamos entender também o processo de favelização, periferização, que é a ocupação das áreas periféricas e tal. Bom, e aí, para fechar aqui, nós vamos destacar os problemas urbanos, né? Os problemas urbanos, eu quero que você dê uma pesquisada em duas perspectivas. Eu tenho aqui problemas socioeconômicos, né? Como desemprego, a questão da habitação, né? A questão aqui da violência, do transporte, do trânsito, né? E eu tenho aqui os problemas ambientais. E aí, quando eu falo dos problemas ambientais, nós vamos lembrar ilha de calor, chuva ácida, efeito estufa, inversão térmica. Tudo isso são fatores bastante importantes para você poder fazer uma ótima prova e fazer esse ano o seu último vestibular. Beleza? Galera, espero ter ajudado vocês. Baixa o material, estuda muito, porque esse ano é o seu último vestibular. Forte abraço, fique com Deus!